Fala, turma boa. Bom dia, boa tarde ou boa noite para você que está nos assistindo ou nos escutando, seja no YouTube ou no Spotify. Hoje, mais um episódio aqui no nosso podcast Nem Tudo é Política. E hoje a gente está recebendo ela, que é uma referência na saúde pública. Priscila Ferraz, seja muito bem-vinda ao nosso podcast Nem Tudo é Política, Priscila. Boa noite, né? Bom dia, boa tarde, como você disse, para todos os ouvintes. Para mim é uma satisfação, né? Quero começar agradecendo essa oportunidade, Caio, de estar aqui com vocês, e que a gente possa aqui trazer uma fala, um olhar e uma vivência diferenciado de uma mulher que vive dentro da política, mas sabendo que nem tudo é política. Pois é. Priscila, a gente sempre começa nosso podcast, principalmente quando vem políticos aqui. As pessoas estão acostumadas a ver nas redes sociais um político mais atuante, principalmente nas suas áreas. Mas às vezes as pessoas esquecem que ali também existe uma mãe, um filho, um pai, um irmão, um tio, uma prima, né? Isso. E aí a gente começa querendo saber, para além da política Priscila, quem é Priscila Ferraz, o CPF Priscila? Ah, importante, né? A gente carrega de tudo a nossa trajetória de onde a gente veio. Eu sou uma mulher sertaneja, nasci no interior de Pernambuco, tenho raízes muito fortes dentro da fé, com resistência, entendendo aquela mulher sertaneja que vai para a luta, que não desiste da família, que acredita que a política possa ser um instrumento realmente que transforme a vida das pessoas. Então, eu tenho essa vida e a enfermagem, que foi a profissão que eu escolhi, me ensinou que a gente precisa cuidar das pessoas. Então, independentemente de ter cargo, de ocupar um espaço político, então, Priscila é cuidado, Priscila é zelo pelas pessoas. E de onde eu vim, a política, a formação, os valores conta muito. Então, eu sou essa mulher sertaneja com muita vontade de fazer a diferença na vida das pessoas. Perfeito. Veja, você é enfermeira de profissão, né? Atua na política, mas de profissão é enfermeira. Como é que você avalia hoje a saúde pública? E aí não só falando de Recife ou de Pernambuco, mas Brasil afora. Como é que você avalia hoje a saúde pública, principalmente o SUS que ele foi duramente atacado, e até hoje ele é atacado. Como é que você avalia? Primeiro, como as pessoas elas recebem o SUS e como os profissionais eles são valorizados, ou a falta de valorização desses profissionais, principalmente dos enfermeiros, que está na linha de frente. Eu costumo dizer o seguinte: o vereador ele é é a linha de frente do político, é o que está mais próximo da população, é um vereador. E na saúde, o assistente social e o enfermeiro eles estão na linha de frente na área da saúde. Você chega no hospital, chega na emergência, chega na UPA, que você vai ser recebido ali por um enfermeiro. E muitas vezes é o enfermeiro que ele faz a função do médico. É tão precário naquele município a saúde pública que às vezes é o próprio enfermeiro que dá a avaliação e faz um diagnóstico, claro, não macro Sim. daquele problema, mas um diagnóstico micro, assim, de tanto conhecimento que ele tem que ele já consegue dar um diagnóstico assim raso, mas que vai desafogar ao máximo o sistema. Como é que você faz essa avaliação? Primeiro, a gente entender que para a gente falar que saúde é um direito, a gente lutar por esse direito, é porque em algum momento foi tirado de nós esse direito. Então, entender essa construção da luta do SUS, junto à Constituição, de colocar a saúde como um direito, é que a organização que estava tendo no nosso sistema de saúde brasileiro era que a saúde só era privativa para quem tinha dinheiro, quem tinha condição, quem tinha família. Então, ver a saúde como um direito é uma luta constante. Então, em algum momento foi tirado da gente e a gente precisa reforçar isso, que saúde, na nossa lei, na nossa Constituição, é um direito universal para todos nós. Então, essa construção que foi uma luta e que a enfermagem, né, teve muito junto, né, dessa defesa do SUS,
Vale dizer que isso realmente foi uma conquista vindo muito da nossa profissão. Quando você fala que nós, da enfermagem, a gente está na linha de frente, você fala a verdade. A gente é o piso da fábrica, como a gente chama, a gente é quem está recebendo o paciente, a gente fica ininterruptamente, às 24 horas com o paciente. Então, a gente tem a vivência, de fato, do cuidado. Mas a profissão da gente, para além de estar ali só ocupando o espaço, a gente tem na nossa lei previsto a consulta de enfermagem, o diagnóstico de enfermagem e a prescrição de enfermagem. Então, quando a enfermagem assume um local, tanto no hospital quanto no posto de saúde, a enfermagem é capaz, sim, de dar um diagnóstico. Então, o que a gente defende hoje são as linhas de cuidado. A gente tem um cuidado mais baseado na prevenção, no autocuidado, na educação do paciente, nas doenças que são preveníveis, mas, de acordo com os protocolos, principalmente com o SUS, nós também podemos dar diagnóstico de enfermagem, prescrição de enfermagem, cuidado de enfermagem. Então, você falou que a gente viveu uma crise, né, no nosso país, de desmonte do SUS. A gente ainda está respirando nesses 4 anos, muito foi desconstruído, muitas políticas públicas, tanto para as minorias, como para segmentos mesmo da população, população LGBT, população idosa, a própria criança, os povos indígenas. Então, a gente teve muita perda dessas políticas dentro da saúde. Então, o governo está retomando essa construção do SUS, esse acesso. A gente tem uma vacinação dentro do Brasil que é espelho para todo mundo. Então, a gente tem uma política de SUS estruturada. O que a gente precisa é que ela se cumpra e que as pessoas tenham acesso. Então, a gente vem nessa luta, nessa defesa, e a enfermagem tem um grande papel de transformar a sociedade. A gente fala muito que as pessoas hoje, elas querem viver bem, viver com saúde e querem a longevidade. E nós, da enfermagem, a gente está exatamente para cumprir esse papel dentro da saúde. Logicamente que eu estou falando do primeiro acesso à saúde, mas quando a gente chega na média complexidade e na alta complexidade do ambiente hospitalar, a gente tem enfermeiros preparadíssimos, a gente tem uma enfermagem baseada em ciência, baseada em estudos, que conseguem realmente fazer a diferença dentro das instituições de saúde. Então, o SUS para mim é vida, o SUS para mim é algo que eu levo muito para a minha vida. Onde eu estou, eu defendo o SUS, porque quando a gente sai de casa, vai num restaurante, vai no supermercado, compra um pão, toma uma vacina, tudo é SUS. Da vigilância sanitária, né, aos cuidados da saúde, é o SUS que está ali, é o SUS que fortalece a nossa vida. Então, não lutar pelo SUS é não lutar pela vida. Então, a gente precisa realmente fortalecer essa política pública tão importante no nosso país. Veja, você é conhecida por essa defesa da enfermagem. E defende muito que defender a enfermagem também é defender o SUS. Isso. Como é que essas duas pautas elas conseguem caminhar juntas? Então, fortalecer a nossa enfermagem é fortalecer o SUS, porque nós somos a grande massa, né, que sustenta o SUS. Nós representamos hoje quase 80% dos profissionais que trabalham dentro do SUS. Se você dá uma enfermagem de qualidade, uma enfermagem com reconhecimento, com valorização, tanto através do nosso piso, como as condições de trabalho, uma carga horária compatível com o nosso trabalho, a gente está fortalecendo o SUS. E o SUS hoje é o grande pilar da nossa sociedade. Perfeito. Veja, hoje você falou aí que uma das valorizações é o piso dos enfermeiros. E isso foi uma conquista histórica para a categoria. Mas como é que está ainda como é que tá essa luta do piso? Assim, já conseguiu atingir todos os enfermeiros Brasil afora? Como é que está essa conquista? E o que é que precisa ainda avançar? Qual é a próxima pauta, qual é a próxima bandeira que a categoria vai brigar por valorização? Porque acredito eu que essa não foi a última,
luta da Exatamente. categoria. Qual é agora o próximo passo que a categoria pretende lutar para que melhore ainda mais a valorização dos enfermeiros, não só em Pernambuco, mas Brasil afora. A gente avalia que o piso salarial da enfermagem foi uma conquista importante. A nossa luta, de valorização logo pós-pandemia, foi meio que uma justiça social com a nossa profissão. Então, a gente teve como cobrar isso, né, a nossa sociedade. A gente viu que na última epidemia do Covid, né, na pandemia do Covid, a gente foi a profissão que mais morreu, que mais se contaminou, que mais adoeceu, que estivemos na linha de frente. Então, no pós-pandemia, a gente conseguiu meio que desacortinar a nossa profissão, mostrar o quanto a gente sofria de violência, de desvalorização dentro dos ambientes hospitalares. E o piso salarial foi um passo, foi um avanço. Por quê? Porque a gente conseguiu a lei, porém o Supremo Tribunal, ele desconstruiu o nosso piso, ele desconfigurou o nosso piso. Então, o piso da gente não foi atrelado a uma carga horária semanal de 30 horas, a gente não tem reajuste anual, então a gente foi atrelado a uma carga horária de 44 horas semanais. E isso acaba que virou um teto e não um piso, porque dentro da jornada de trabalho da enfermagem, tem profissionais que dão 30 horas, tem profissionais que dão 40 horas, tem profissionais que dão 44 horas. Então, o piso foi atrelado à maior carga horária. Então, para a gente não foi tanta vantagem. E o que foi que o Supremo disse? Que as instituições precisariam ser subsidiadas por uma política pública. Então, aquele serviço que tinha 40% de prestação de serviço ao SUS, ele ia ser beneficiado com esse aporte. As instituições privadas deveriam cumprir a rigor a lei do piso, mas essa realidade ainda não existe. Então, o que foi que a enfermagem, né, através da senadora Elisiane Gama, ela construiu, né, junto, ouvindo a nossa base, construiu a PEC 19, que já é uma emenda constitucional que altera essa lei que foi posta para a gente e que atrela o nosso piso salarial a uma carga horária. A gente queria de 30 horas, mas a gente já negociou com o Senado, já passou inclusive na Comissão de Constituição e Justiça, e esse piso foi atrelado às 36 horas e tem um reajuste, né, anual. Porém, a gente sabe que precisa de uma mobilização social, que a política ela só funciona com a pressão e a categoria, eu não vejo a categoria tão mobilizada como a gente conseguiu mobilizar para a nossa primeira lei do piso. Então, é preciso que a enfermagem acorde novamente, é preciso que a enfermagem se posicione, cobre, e às vezes o movimento de rua é importante. Então, a enfermagem tem que ir para a rua, a enfermagem tem que cobrar do político para que a nossa PEC 19 avance e a gente consiga realmente sentir o impacto desse piso salarial nas nossas vidas. Perfeito. E aí a gente vindo agora para Pernambuco, assim, um pouco mais bairrista, Pernambuco teve um avanço recente, que é a atuação dos enfermeiros em clínicas e consultórios. E aí você foi uma das grandes defensoras disso, tá toda na linha de frente. Como é que foi essa atuação nessa defesa e o que é que mudou de fato na prática depois que a categoria conseguiu mais essa conquista? E aí falando especificamente aqui em Pernambuco. Aí você pegou no meu ponto forte, né? Isso para mim é de uma grande emoção, de uma grande satisfação, e eu sou muito feliz por ter construído isso aqui na minha profissão e hoje ser uma referência nacional. Pernambuco virou uma referência nacional do empreendedorismo dentro da enfermagem e tem muito a ver dessa consciência e desse movimento. Quando eu estive na faculdade, a realidade do enfermeiro era ou você estudava por um concurso, ou você colocava o seu currículo para ir atrás de um emprego. E sempre eu tinha esse questionamento, por quê? Que lá na nossa lei do exercício profissional, a gente tinha a consulta de enfermagem, diagnóstico de enfermagem, a gente tinha a estruturação do consultório e a gente não praticava isso.
né? A gente conseguia fazer isso no SUS. No SUS, principalmente no programa de saúde da família e em alguns ambulatórios, como eu disse a você, o enfermeiro recebe, o enfermeiro diagnostica, prescreve, faz todo o acompanhamento. E quando a gente ia para o setor privado, aí a gente não podia. Então, a gente fez, eu idealizei o Saúde em Movimento, que foi um movimento dentro de Pernambuco, para a gente ouvir os profissionais de enfermagem que tinham esse interesse de abrir essas clínicas e consultórios. E nesse movimento, a gente descobriu mais uma violência institucional, que a gente se pergunta o porquê, mas era uma coisa que existia aqui em Pernambuco. O Código Sanitário de Pernambuco, de 1997, tinha lá no artigo 14, é vedado a abertura de clínicas e consultórios de enfermagem no estado de Pernambuco. Então a gente começou a se perguntar o porquê que era proibido, né? Por que o médico pode, o dentista pode, o psicólogo pode, e por que nós da enfermagem estávamos proibidos de abrir esse tipo de serviço? Até hoje a gente não teve essa resposta. Mas aí esse movimento ganhou força. Eu criei as primeiras salas de negócios para enfermeiros no Brasil e consegui rodar muitos municípios aqui em Pernambuco. Então, a gente criou esse movimento. Então, foi quando eu convidei os nossos órgãos de classe, sindicato, a ABEM, o Conselho de Enfermagem, para se unir a esse movimento. A gente começou a andar, né, nos gabinetes dos deputados, conseguimos construir um decreto legislativo, que é a única lei que consegue mudar uma lei, e conseguimos sustar esse artigo em 2021. Então, de 2021 para cá, nós aqui pernambucanos, nós enfermeiros pernambucanos, a gente tem essa lei que respalda a nossa abertura de clínicas e consultórios de enfermagem. Antigamente, se o enfermeiro, ele até podia abrir por conta da nossa lei do exercício, mas você tinha que entrar com mandato de segurança, você tinha que enfrentar algumas barreiras. Todo o processo jurídico, né? Todo o processo jurídico. E muita gente se perguntava. E esse movimento foi bom porque a gente não só conseguiu uma lei, mas a gente conseguiu dar essa visibilidade na sociedade. Porque quando a gente chegava num deputado, quando a gente ia na vigilância, na própria vigilância sanitária, quando a gente ia numa agência de fomentador de negócios aqui em Pernambuco, eles perguntavam, e pode mesmo, né? Porque ninguém nunca viu, né? Então, a gente conseguiu desconstruir, né, essa lei, mas não só isso, criar realmente uma cultura dentro da minha profissão, dentro da enfermagem, onde os enfermeiros aqui começassem a apoiar as iniciativas um dos outros, e a gente começou a ter essa rede de apoio, e hoje a gente, recentemente eu perguntei uma informação no conselho, só o mês passado tinham feito solicitação de registro dentro no nosso conselho, mais de 30 consultórios de enfermagem. Então, só em um mês. Então, o que a gente não consegue hoje nem imaginar, não tenho esse dado tão preciso agora do nosso conselho, mas você imaginar que cada consultório de enfermagem, cada clínica de enfermagem é um enfermeiro que trabalha, é um técnico de enfermagem que trabalha, é um administrativo, é uma pessoa de auxiliar de limpeza. Então, a gente modificou a economia do Estado. E não só isso, mas o acesso à saúde, que mesmo com o SUS, mesmo com tantas clínicas, mesmo com tantos hospitais, é uma conta que não fecha. Cada vez mais as pessoas precisam ter acesso à saúde, cada vez mais com os nossos hábitos, né, a nossa condição de vida hoje. A gente tem o adoecimento precoce e a gente precisa realmente que isso faça, impacte na vida das pessoas. Então, eu digo muito que o consultório de enfermagem é uma inovação sem ser tecnologia necessariamente, né? Porque até tecnologia a gente usa, mas não necessariamente. Então, o consultório de enfermagem, ele abre portas para uma mudança dentro do nosso estado, não só na saúde, mas também na economia. Perfeito. Priscila, hoje você é presidente da ABEM. E aí, queria que você explicasse um pouco para as pessoas que estão nos assistindo ou nos ouvindo o que é a ABEM, né? E qual foi o momento mais marcante do seu mandato até aqui? Como é que você classifica essa sua gestão à frente da ABEM? Estar hoje como presidente da ABEM foi um grande presente na minha vida, porque fazer parte da história da minha profissão,
dentro do meu estado e ter um trabalho voluntário, porque a nossa associação brasileira é um trabalho voluntário, e isso eu acho que fortalece muito, não só a gente não só como pessoa, mas também como a nossa consciência profissional, nossa consciência de classe, a nossa consciência do coletivo. A BEM dá isso, ela dá esse retorno para a gente como associação. A história da ABEM, você perguntou qual é o momento mais importante da história da ABEM. Eu digo que é viver os 100 anos da ABEM, estar como presidente nesse ano. Então, a ABEM completou, a ABEM Nacional completou 100 anos. A nossa seção aqui em Pernambuco vai completar agora em agosto 77 anos. E a ABEM foi o primeiro órgão de classe da minha profissão. Foi o primeiro órgão de classe da enfermagem. Então, quando a gente começou os serviços de saúde, como a gente começou a organização do sistema de saúde aqui no Brasil, a enfermagem não tinha uma escola, não tinha uma faculdade, e a gente não sabia quem mandava na gente. Então, mandar no sentido de organização, de Sim, sim, sim. gestão. Então, eram os médicos, era o dono da instituição. Então, a ABEM, ela foi a primeira organização social dentro da minha profissão, e foi a partir da ABEM que a gente conseguiu o nosso primeiro código de ética profissional e que a gente conseguiu a lei que abrisse o sistema COFEN-CORENS, que é o sistema hoje que regula o nosso conselho regional. Então, a BEM fez parte dessa luta. E aí, Caio, quando você imagina, há 100 anos atrás, mulheres, enfermeiras, lutando nesses espaços políticos, tendo voz, conseguindo encaminhar, conseguindo gerar um código de ética, conseguindo criar um conselho, você imagina o quanto nós, mulheres, temos potenciais para estar nesses locais de poder, de decisão, fazer parte da política, mas a política foi tirada das mulheres. A conquista do voto das mulheres praticamente se confunde com a história da ABEM. Então, foi aquele momento que a gente teve que estar ali, que teve essa oportunidade de ter luta política, e muito da sociedade isso foi desconstruído da gente. Então, eu vejo a ABEM, as mulheres que fazem a ABEM, as enfermeiras, né, técnicos e auxiliares que fazem parte da ABEM, como pessoas revolucionárias, pessoas de referências, pessoas que inspiram, e eu tenho muito orgulho de fazer parte dessa associação centenária aqui dentro do nosso estado. Perfeito. E aí, você entrou numa linha agora. Veja, você é enfermeira, presidente da ABEM, e hoje se coloca como pré-candidata a deputada federal aqui para Pernambuco. Juntando essas duas linhas, enfermagem e política, como é que você avalia a violência de gênero que as mulheres sofrem, tanto na enfermagem quanto na política? Eu decidi entrar na política porque, vindo da onde eu vim, né, da minha cidade do interior, eu não tinha a opção, Caio, de não cuidar das pessoas. Meus pais, meus tios, eu estando na faculdade, qualquer pessoa lá em Floresta que tivesse um acidente, que tivesse internado, e não só de Floresta, mas ali do sertão de Itaparica, de Petrolândia, onde a gente tem família, Itacuruba, sempre eu recebia uma ligação e dizia: minha filha, você precisa ir no hospital, você precisa ver essa pessoa, como é que está. Então, esse cuidado foi me formando dentro da enfermagem, dentro dessa linha de cuidado. E eu decidi entrar na política porque eu sentia tanto essa necessidade gritante de ter uma voz que representasse ali as causas da saúde, como a minha profissão, que tem um potencial gigante, que consegue ter um poder de mudar a saúde, de entrar realmente para resolver a saúde. Eu acho que a gente precisava de leis, de mais leis, precisa de mais representatividade. E a gente só conquista esses espaços, a gente só conquista avanços dentro da nossa profissão se a gente tiver nos espaços de decisão, se a gente tiver nos espaços políticos. Então, unir a enfermagem e unir a mulher como uma dor, uma necessidade de estar nesse espaço, só me fortalece. Nós somos uma profissão que ela vem do cuidado.
A gente fala hoje que a economia do cuidado é algo muito desvalorizado dentro da sociedade. Então, eu vivo isso como mulher, vivo isso como mãe, vivo como enfermeira, vivo vendo as minhas colegas técnicas, auxiliares de enfermagem, sendo arrimo de família, com uma carga horária enorme. Então, e ver que aquele valor ali daquele cuidado muitas vezes não tem, que é essa economia do cuidado. A enfermagem ela por não ser, eh, prescritor, de fato, de gerar ali, do diagnóstico, tratamento, consumo de insumos, grande solicitação de exames de alta complexidade, acaba que a gente fica meio que fora desse sistema capitalista. Mas a enfermagem é exatamente o autocuidado, a humanização, trazer essa consciência corporal de saúde, mas a gente também prescreve, a gente também consegue gerar isso, e é essa cultura do empreendedorismo que eu tenho tentado trazer para a nossa profissão. Quando a gente fala de mulher em enfermagem na política, para mim é uma coisa que não se dissocia. Então, é algo que a gente precisa fortalecer. A enfermagem precisa de representatividade. Dentro dos nossos órgãos de classe, sindicatos, conselhos, as próprias associações, nós precisamos defender que a mulher esteja nesse espaço, porque nós somos a grande maioria e nós precisamos que nós estejamos lá. Então, defender a enfermagem dentro da política é um local estratégico de evolução da nossa profissão. Exato. Veja, eu vejo a enfermagem, eu não tenho dados, não vou ser leviano em falar exatidão aqui, mas eu acredito que enfermagem e advocacia sejam uma das maiores categorias do Brasil. Nós só perdemos para metalúrgicos. Pronto. Enfermagem. Então, já trouxe um dado aqui. E aí, veja, se você pegar o Congresso Nacional, você tem bancada da bala, evangélicos, advogados. Eu posso estar sendo leviano falando isso, mas se tem, não tem tanto afinco na defesa dos enfermeiros. Então, assim, eu acho que a categoria falta ter essa representatividade tão assintosa no Congresso Nacional. Você enxerga dessa maneira ou você acha que, do jeito que está hoje o Congresso, os enfermeiros têm essa representatividade como tem o Bancada da Bala, como tem o agro, como tem os evangélicos, os católicos? A própria bancada médica também, né? O próprio bancada médica, os médicos são bem representados. Bem representados lá. Tanto é quando tem alguma previdência, quando tem alguma... Rapaz, os advogados e os médicos vão pra cima com tudo. E você falou assim de algo que eu não acho, eu tenho certeza, porque eu fui uma das grandes articuladoras de estar na linha de frente em Brasília, quando a gente começou a lutar para defender a lei, né, do piso da enfermagem. Então, a gente procurava alguns políticos, eu andava lá na Câmara Federal, andava no Senado, e a gente não tinha a representação, a gente não tinha... Quem é da enfermagem que tem uma cadeira, quem é da enfermagem que tem um mandato? Não tinha. E aí se esbarrava exatamente nisso. Eu procurava uma pessoa, não, minha pauta é educação, eu não posso entrar nessa pauta. Minha pauta é muito mais a questão, como você disse, evangélica, eu não quero entrar. Mas quando o movimento começou a ganhar força, começou a ganhar, e você viu que as coisas, os políticos começaram a botar debaixo do braço, porque tinham o processo eleitoral. Mas para mim já foi um grande desafio a gente levar uma pauta da gente, tanto para o Senado como para uma Câmara Federal, como a própria Alep mesmo aqui, aqui em Pernambuco. Falta essa representatividade. E política é isso. Não é. Eu sei que você não precisa ser para defender, mas quando a gente tem outro campo de visão, a gente tem outro campo de atuação e você consegue realmente colocar aquilo debaixo do braço. Essa luta mesmo do decreto legislativo já tinha sido algumas lutas passadas por alguns políticos que diziam que iam resolver naquele calor da eleição,
Mas era só aquela coisa e depois deixavam de lado. A gente não, quando a gente botou uma enfermeira para conduzir o processo, a gente conseguia ter começo, meio e fim. Então, para mim, já foi esse grande desafio. Então, como você disse, é uma realidade. Não existe conquista, não existe evolução profissional, não existe reconhecimento de direitos, né, legislativo, se você não tem representação política. Então, a enfermagem precisa acordar. Nós somos uma categoria gigante aqui dentro do país. Aqui no estado de Pernambuco, nós somos quase 150 mil profissionais. Então, dá para a gente eleger vários deputados federais, vários deputados estaduais, vários prefeitos. Então, essa representatividade realmente muda e faz a diferença. E quando você vai olhar a história da política, quem estava lá eram os advogados, quem estavam lá eram os médicos, quem estavam lá eram os militares. Então, por isso que você vê que essas categorias, elas têm uma organização diferente e espaços conquistados dentro da sociedade e nos ambientes de trabalho. Então, é tempo de acordar, é tempo realmente da enfermagem se colocar, mas como a enfermagem é uma profissão feminina, a gente enfrenta, né, essa dificuldade. Então, a gente vê muitas candidaturas laranjas, a gente vê muitas mulheres prejudicadas. Não existe um dado concreto, Caio, mas a gente sabe e a gente vivencia e a gente tem alguns estudos que falam que um percentual gigantesco de mulheres que são candidatas, elas não conseguem prestar conta da eleição e acabam já colocando seu nome ali com muita dificuldade e acabam ficando inelegíveis por não prestarem conta, por não terem essa assessoria, por não terem a valorização dentro do processo político. E uma das frases mais violentas que eu vivi na minha penúltima campanha, até campanha de deputada federal, foi que a gente falando de fechamento de contas, dessa dificuldade, que não é fácil você prestar conta, não é fácil você fechar essa política. E eu ouvi essa frase de dizer: não sei para que mulher receber tanto fundo partidário se ela não sabe cuidar. Então, eu ouvi isso, né? E isso me marcou muito, porque a gente já conquistou, né? A gente foi tirado o direito de votar, foi tirado o direito da mulher, era proibido a mulher votar, era proibido a mulher se candidatar. A gente lutou tanto que a gente conseguiu, mas esse espaço ainda não é da mulher, esse espaço ainda não é construído para que nós mulheres possamos ocupá-los. Então, é uma luta constante defender a mulher, defender a enfermagem na política, defender a enfermagem, defender a mulher nos espaços de poder. Ainda é uma luta constante que a gente não pode dormir no ponto. Você falou aí dessa violência de gênero que você sofreu. A violência de gênero que as mulheres sofrem na política, ela sofre da mesma forma também quando ela lidera uma categoria como a enfermagem? Ou você acha e sente que com a categoria você não tem essa violência sofrida? Pelo contrário, a gente sofre muita violência, porque a violência de gênero, ela é cultural, ela é estrutural, né? Então, a cultura de que mulher não gosta não defende outra mulher, que a mulher é rival, que a mulher. Então, isso a gente vive muito no nosso meio. E nós mulheres mesmo, a gente precisa mudar esse conceito. Às vezes eu escuto, mas Priscila, você quer tudo ao mesmo tempo? Ah, Priscila, você quer estar na bem, você quer ser legisladora, você quer ocupar um cargo de gestão, mas como você vai dar conta, né? Quantas vezes pergunta ao homem se ele vai dar conta, se ele é presidente do conselho e quer ser deputado estadual ou federal? Mas para nós sempre existe uma caixinha e às vezes nós mesmos, involuntariamente, né, sem essa consciência, a gente se pergunta, porque o que é que está por trás disso? Ah, mas você ainda tem o seu marido, você ainda tem sua casa, você tem a sua filha, né? E você vai dar conta disso? Claro que a gente dá, né? A gente também tem dados, eu não tenho dados aqui, mas a gente sabe que quando a mulher ela está como gestora de alguns países, de algumas cidades, realmente a estrutura muda. Então, a gente sofre essa violência naturalmente na sociedade.
Uma coisa que eu me questiono e que é um dado verdadeiro, nós temos os conselhos de enfermagem. Os conselhos, nós somos uma categoria completamente, majoritariamente feminina, né. Então o Conselho Federal de Enfermagem hoje é um presidente homem, é um vice-homem, né, os conselheiros a maioria hoje dentro dos conselhos regionais de enfermagem, os presidentes é homem também. Então os espaços acabam, sendo ocupados por homens, né, espaços de poder. Então a gente enfrenta porque a gente já sofre exatamente essa desconstrução, né, "Ah, você vai dar conta?". Quando a gente quer estar, quando a gente quer se colocar na política, a nossa linha é muito tênue do posicionamento. Se você briga, se você é uma mulher brigona, se você é uma mulher que defende ali suas convicções, você é tida como, grosseira, Chiliquenta, começando a dar chilique chiliquenta, aqui. "Ah, ninguém gosta dela por conta disso". Se você é aquela mulher mais frágil, inteligente, que quer jogar de outra maneira, "Ah, ela é muito besta, ela engole tudo que todo mundo fala". Então é difícil, se a gente é muito simpática, se a gente abraça o nosso eleitor diferente, se a gente dá um beijo no nosso eleitor diferente, né, às vezes a gente é julgada, então ou se às vezes a gente quer só apertar a mão. Então, para a mulher se posicionar dentro da sociedade, ainda é muito difícil. Então a gente precisa desconstruir muita coisa para a gente chegar nesse espaço de poder. E eu quero ser um espelho, eu quero ser essa voz, eu quero ser uma referência para a mulher sertaneja, eu quero ser uma referência para a enfermagem, para a enfermeira, para a técnica, para auxiliar de enfermagem, que ela pode estar nesse espaço também. Tudo que eu tenho, tudo que eu conquistei na minha vida hoje veio da enfermagem. Então, eu quero ser esse espelho, eu quero ser essa inspiração e eu quero levar muitas mulheres para estar em todos esses espaços que eu ocupo. Eu digo que meu céu cabe muitas estrelas, cabe muitas enfermeiras. Pois é, eu tenho uma amiga que ela é engenheira, faz até um tempinho. Ela ligou uma vez pra mim, tá fazendo o quê? Rapaz, tô vendo as coisas aqui, rapaz, vamos tomar uma cerveja? Eu digo, pô, mas por favor, vamos tomar uma cerveja, precisamos tomar uma cerveja? Vamos. Aí chegou, ela botou pra chorar. Disse, rapaz, o que foi É. acontecer? Ela disse, não, é porque, veja, no meu trabalho eu preciso ter tão dura, eu não posso mostrar que eu sou frágil. E aconteceu uma situação hoje que eu só precisava conversar e eu precisava chorar, né? E tô ligando pra, mas assim, pra desabafar mesmo, Sim, porque no trabalho eu não posso. Porque se, veja, eu mostrar. trabalho só com homens, então se eu mostrar assim, se eu pensar em ser frágil, eles, veja, eu sou dura e eles não aceitam minha autoridade. Se eu pensar em ser frágil, acabou. É. Acabou minha autoridade. Então imagina a É isso que eu dificuldade estou que dizendo, é seja. muito, 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 tudo muito tenso para a gente, Pois é. né? E às vezes foi é dona de casa, Uhum. divide essa responsabilidade, ou deveria dividir essa responsabilidade com os maridos, quando tem, né? Às Isso. vezes é mãe solo, precisa cuidar, não tem rede de apoio. E isso também, e vamos entrar agora nessa situação de rede de apoio. é, Semana passada a gente teve aqui um convidado e ele falou da defesa para pessoas neurodivergentes. Sim. E a gente falando sobre isso, porque não é só dar auxílio, né? Política para isso não é só o governo, seja ele qual for, chegar e dizer assim, ó, tá aqui um auxílio, um cartãozinho, todo mês vai entrar 500, 1.000, 2.000 reais, seja lá o que for, e acabou. Não é, às vezes aquelas mães são mães solo, né? Tem essa dificuldade, não tem rede de apoio, e eu posso estar até equivocado nesse pensamento, mas essa pauta dos neurodivergentes e os enfermeiros, eu vejo que elas estão muito ligadas, porque são os enfermeiros muitas vezes que estão em essa linha de frente de lidar com essas mães, Isso. né? Às vezes receber essas crianças ali para ter esse primeiro contato, como eu te falei no início. Às vezes tem cidadezinha do interior que o médico não tem condições de ter o médico, né? O médico não vai. O enfermeiro tá na linha de frente. Estamos em todos os lugares, né? Pois é. Como é que você avalia e enxerga essa atuação dos enfermeiros que tá sempre na linha de frente e as pessoas não conseguem valorizar, e aí eu falo as pessoas, o cidadão mesmo, não Uhum. conseguem valorizar, e às vezes não conseguem ter empatia com aquele profissional, né, que tá às vezes fazendo o papel de
técnico de enfermagem, o papel dele de enfermeiro, o papel do médico, o papel do gestor, Psicólogo. do psicólogo, a mãe neurodivergente que chega, que tem um problema com o filho, e às vezes o filho não quer tomar aquela vacina e precisa conversar com a mãe e tal, conscientizar, né? Como é que você avalia que essas pessoas conscientizem para também reconhecer e valorizar também os enfermeiros, né? Eu estive como gestora numa policlínica aqui na cidade do Recife, e aí eu tive na linha de frente da abertura do primeiro núcleo de desenvolvimento infantil para as crianças com Zika. E quando a gente estava nesse processo de cuidar daquela criança, que a gente não sabia como seria a reabilitação, a evolução, precisava se montar um plano de governo, precisava montar uma política. Lá mesmo, nessa policlínica, a gente criou um programa cuidando de quem cuida. Então, quando você traz que uma mãe que tem hoje, às vezes não só uma, mas duas, três crianças neurodivergentes da mesma família, e que o governo pensa que somente aquele salário ali, aquele auxílio está resolvendo, é o bastante, isso é acabar com a nossa sociedade, isso é dar um tamanho, né, para aquela mulher. Então, o que a gente precisa é uma política pública que perpasse não só pelo cuidado do paciente, do usuário, mas também de quem cuida. Essa mãe precisa estudar. Essa mãe precisa cuidar da saúde dela, essa mãe precisa ter lazer, essa mãe precisa ter a religião, essa mãe precisa, então, quem é que vai dar isso? Se não for um plano de governo, se não for uma política pública que olhe também para essas mulheres. Então, a gente vê mulheres que acabam casamentos, que saem do emprego. É difícil você ver um homem neste cuidado. Eu sou enfermeira nefrologista e passei mais de 10 anos nas clínicas de hemodiálise e era muito, muito assustador e muito triste quando você via que o homem ele tinha recebido o diagnóstico, ia começar o seu tratamento, era a mulher que leva esse travesseirinho, que é o que ele mais gosta. Minha filha, bota esse radinho para ele. Minha filha, leve, veja se ele pode, eu posso entrar para ajeitar a meia dele que ele não sabe. E quando a gente vê uma mulher se tornando paciente, a primeira coisa que a gente lá nos 2, 3, daqui a 3 meses você vê ela chorando, você vê ela com depressão, que foi? Eu fui abandonada pelo meu esposo. Eu fui abandonada pelo meu companheiro. Então, são papéis diferentes. Então, a política pública voltada para a mulher, que assume todos esses papéis dentro da sociedade, é uma coisa muito séria. É uma coisa que, se Deus quiser, eu puder estar na Câmara Federal, é algo que eu vou defender muito, né? Cuidando de quem cuida, né? Dessas mães, né? Olhar de modo geral, não só para as crianças divergentes, mas as crianças com doenças crônicas mesmo. Então, as doenças raras que são que colocam naquela situação tão complicada. Então, a gente precisa dessa voz. A gente só foi ver políticas públicas que defendam a mulher quando nós tivemos mulheres. A gente nunca tinha ouvido falar em pobreza menstrual, a gente nunca tinha falado em crime de misoginia, a gente nunca tinha falado de cota, né, de mulheres na política, de incentivo. Então, é como a gente diz, a política precisa ter representação. Então, se nós somos a grande maioria na sociedade, aí eu vou defender a fala de Carmen Lúcia. A gente só vai ter justiça social quando a gente tiver mais mulheres na política do que homens. É verdade. Priscila, você tá aí há um bom tempo, né, nessa luta da categoria. Qual foi o momento mais marcante de todo esse tempo? E de onde é que você tira tanto gás, tanta força para continuar lutando, para não desistir, né? Que eu imagino que não é fácil, não é nem um pouco fácil lutar por uma categoria, ser uma voz ativa de uma categoria e uma categoria grande, assim, que tem pessoas, né, que cada uma pensa de uma forma, às vezes sofre preconceito até mesmo da própria categoria, que aponta dedos, tá aqui só Isso, para se promover, isso. tá aqui só para isso, aquilo outro. E de certa forma isso às vezes um pouco desestimula. Você, pô, tô abdicando às vezes da minha família, do meu momento de lazer para estar aqui lutando e escutando essas coisas.
De onde é que você tira força para continuar lutando pela categoria? Eu tenho muito lugar de fala, né? Eu defendo a enfermagem, eu defendo a saúde, eu defendo a mulher, porque eu tenho de fato um lugar de fala, de vivenciar tudo isso. Se a gente fala da violência na rua, eu vivo. Se a gente fala da violência política, eu vivo. Se a gente falta da oportunidade de nós mulheres ocuparmos cargos de decisão e visibilidade, eu sofro isso na pele, porque eu sou uma mulher desbravadora. Eu sou uma mulher que quer ocupar, que quero fazer. E, como você disse, eu estou há praticamente há 15 anos, né, sendo uma voz ativa, tendo algumas candidaturas, e eu sou a defesa dessa pauta, né, da saúde, da enfermagem da mulher, com cargo, sem cargo, com mandato, sem mandato. Na verdade, nunca tive mandato, mas independente de qualquer situação, essa é minha essência. Eu gosto de fazer política, eu gosto de estar na rua ouvindo as pessoas, eu gosto de lutar. Eu digo muito que uma vida não tem preço. Então, se a gente consegue impactar uma pessoa, se a gente consegue curar uma pessoa, se a gente consegue devolver àquela pessoa, nem que seja minimamente ali os seus últimos momentos de vida, eu acho que tudo vale a pena. Então, essa é a essência, é esse lugar de dor, é esse lugar de fala, é por ter essa coragem, por ser uma mulher de fé, por ser uma mulher de família, que eu tenho essa necessidade dessa representação. Então eu não vou me calar, eu não vou desistir. Recentemente eu ganhei um boné da minha irmã, ela não desiste nunca, porque para mim é algo natural, né. Eu já vejo a minha voz, eu já vejo a minha capacidade de unir, a minha capacidade de dialogar, a minha capacidade de abrir portas, como a representação de tudo isso que eu falei para você, como minha vida já se confunde. Então, na verdade, eu tenho muita felicidade de estar onde eu estou, de chegar onde eu cheguei, porque, todos os dias eu recebo um reconhecimento, eu recebo uma palavra de gratidão por estar lutando e por estar sempre aqui representando tudo isso que eu falei: a mulher, a enfermagem, a mãe e a saúde de todos nós. Tem alguma história marcante que você olha assim e faz, rapaz. Aquela história que você às vezes tá no banho e faz, rapaz, valeu a pena. Tem muitas histórias, que a gente sente, eh, como é que se diz? Essa valorização, essa eu vou dar 2 casos de pacientes que para mim foi marcante. Estava numa clínica de enfermagem acompanhando esse processo das meninas, e aí tinha um senhor que conseguiu fechar uma ferida na perna dele que existia há mais de 20 anos. Então ele fechou num consultório de enfermagem, numa clínica de enfermagem, e ele chegou lá e disse: "Deixa eu mostrar meu bronze, porque em 20 anos eu consegui hoje entrar dentro de uma piscina e tomar banho sem meu curativo, porque eu não podia entrar, né, e estou muito feliz". Isso é uma besteira que marcou muito muita gente, assim, e a gente ficou como às vezes um simples ato, né, a gente Sim. consegue devolver. A outra foi uma mulher que chegou no ambulatório, de ginecologia, também estava lá com as meninas, vivenciando essa questão da clínica, do consultório, da consulta de enfermagem, e chegou uma senhora que estava vestindo 5 shorts. 5 shorts, porque o útero dela estava baixo, como a gente diz, ela estava tendo um prolapso uterino, e ela estava chegando nessa consulta para fazer uma consulta no consultório de enfermagem, realizar um tratamento de enfermagem, que é o pessário, que é como um donuts que a gente consegue colocar, né, no canal vaginal da mulher, que segura o útero. Então, eu estava lá, a enfermeira colocou, e quando ela saiu caminhando, ela saiu com uma bermuda só, ela disse: "Meu Deus do céu", ela chorou lá nesse consultório. Então, acho assim, essa mudança e ver a enfermagem transformar isso, ver a enfermagem devolver isso, como também recentemente eu encontrei uma técnica de enfermagem que está fazendo, o curso superior de enfermagem, e que
teve acesso a essa nova oportunidade que é ter seu consultório, abrir sua clínica. Ela disse: "Meu Deus, eu posso acordar amanhã e decidir o que é que eu vou fazer da minha vida com a profissão que eu escolhi, que eu amei". Então, são casos como esse, né, dentro da saúde que faz os olhos da gente brilhar. E cada evento que eu chego, cada, reunião política, cada comunidade que a gente chega, que a mulher diz olha para mim, aperta-me e a minha mãe diz: "Que bom que você não desistiu, que bom que você vem de novo". Isso para mim é um combustível, que me faz sair de casa todos os dias e lutar. Porque na minha cabeça, eu sei que o tempo da mulher é diferente, a gente precisa ter uma resiliência para chegar onde a gente quer, para ter caminhos, ter várias estratégias, mas eu tenho certeza que eu vou sentar nessa cadeira, tenho certeza que eu vou conseguir fazer muita entrega, tenho certeza que eu vou orgulhar muitas mulheres aqui do nosso estado de Pernambuco como uma representante política. Perfeito, boa. E aí, falando da saúde aqui em Pernambuco, como é que você avalia hoje Pernambuco na área da saúde? Como é que você enxerga e o que é que poderia, na sua visão como enfermeira, e aí, não só da saúde, mas também para os profissionais de enfermagem, como é que você acha que poderia melhorar na saúde em Pernambuco? Eu acho que a gente precisa de uma oportunidade de escuta. Eu acho que todo governante, todo gestor precisa abrir esse diálogo com a enfermagem, precisa receber os representantes da enfermagem, precisa abrir um canal de diálogo, um canal de fortalecimento da categoria, as mesas de negociações, como a gente diz, porque não se constrói uma saúde pública sem enfermagem. Não se constrói um SUS forte com a enfermagem fraca. Então a primeira coisa que eu sinto hoje é essa abertura e essa capacidade de dialogar e valorizar as nossas instituições, tanto o nosso sindicato como o nosso conselho. A gente vê que existe uma crise dentro da nossa saúde, porque a saúde também é algo que está em movimento, né, como eu tenho saúde em movimento, eu defendo muito isso. E a gente precisa enxergar hoje inovação dentro da saúde. São novos ambulatórios, são novos serviços, uma rede de organização diferente, e a gente não viu muito esse tipo de avanço nessa gestão atual. A gente viu algumas requalificações do que já existia, mas o novo, qual é o projeto novo? O que é que esse governo traz de inovação, que consiga encher os nossos olhos de esperança, que consiga impactar na vida de Dona Maria, de Seu José lá na ponta, como a gente fala. Então acho que a gente precisa cuidar do que tem, mas a gente precisa ampliar, a gente precisa de novidade. Então a gente consegue, ver em governos anteriores as criações das UPAs de especialidade, das UPAs de 24 horas. A gente viu aqui na prefeitura do Recife a expansão das unidades de saúde da família, com 2 turnos até um horário estendido. A gente viu ambulatórios específicos, saúde do homem, que é algo que a gente precisa cuidar muito. Agora mesmo a gente tem um ambulatório novo de sangramento uterino, então a gente precisa enxergar, dentro do Estado, essas políticas, né. O que foi que trouxe de novo para os pacientes que têm, deficiência, os pacientes com doenças raras, as doenças crônicas? A gente vê a população hoje envelhecida, diabética, hipertensa. Eu sou nefrologista, mas cadê a política, né, da nefrologia dentro do estado de Pernambuco? Então a gente precisa enxergar isso com outros olhos. Tem muito a se fazer, né, tem muito a crescer a nossa saúde e a gente precisa, cuidar com mais carinho disso tudo. É o velho que precisa ser cuidado, mas a gente precisa do novo. E a gente não viu realmente nada de mudança dentro desse governo. Tem um amigo meu que ele diz assim, se todo gestor municipal ele ouvisse seus assistentes sociais, o governo dele seria de excelência. Eu vou pegar essa frase dele e parafrasear. Se todo prefeito ouvisse seu enfermeiro, a saúde do município dele ia ser referência nacional. Porque são os enfermeiros que estão na ponta, né? São os enfermeiros que estão ali Isso. prestando assistência junto com os assistentes sociais também. Mas no postinho de saúde que você for, eu tenho uma cunhada que ela é enfermeira. Na verdade, tem 2 enfermeiras na família. Tem minha cunhada e tem uma tia. Tá bem assistido. A minha cunhada, sempre foi do setor público. E minha tia é do setor privado.
E aí minha cunhada diz que ela sempre teve esse contato com as pessoas, tanto recebendo nos postos de saúde, como indo até a casa das pessoas. Sim. E existe muita essa dificuldade, Priscila, das pessoas receberem os enfermeiros nas casas, né? E aí eu queria que você mandasse uma mensagem para essas pessoas, pudesse mandar uma mensagem para essas pessoas, para que recebessem esses enfermeiros, porque assim, o enfermeiro ele tá ali fazendo o trabalho dele e é uma forma de atenção que Uhum. ele tem, uma forma de cuidado, e às vezes ele bate em porta na cara, tratam mal, né? E qual a mensagem que você poderia dar para essas pessoas para que recebessem, né? E isso é uma forma também de fazer uma política pública efetiva. E às vezes a gente não vê essa retribuição. Às vezes a gente cobra tanto do político que não faz nada. E isso é uma forma de fazer política que às vezes as pessoas estão batendo porta na cara e não estão dando a mínima de atenção e nem dão a valorização necessária ao profissional. Se eu pudesse mandar uma mensagem para essas pessoas, qual seria essa mensagem de Priscila enfermeira para que essas pessoas abrissem as portas e valorizassem cada vez mais esses enfermeiros? Porque é uma crítica que minha cunhada ela fala muito, sabe, dessa dificuldade. Sim, sim. Primeiro, confie na enfermagem. A enfermagem é uma profissão baseada em ciência, baseada em evidência. Tudo que a enfermagem faz hoje é ciência. Então, as pessoas precisam ver a enfermagem como uma ciência, ciência do cuidado, uma ciência dentro da saúde. Então, você fechar a porta para um enfermeiro é você deixar de cuidar da sua vida, deixar de ter futuro na sua vida. Então, acreditem na enfermagem. Você falou uma coisa importante. Se os políticos escutassem a enfermagem, a gente teria uma saúde ainda melhor. Eu, como defensora e ativista da enfermagem, já levei 2 vezes o projeto, tanto para o governo do estado como para o governo municipal, de uma clínica de especialidades de enfermagem, tanto aqui na capital como em alguns centros importantes aqui no nosso estado. Então, a gente tem mais de 60 especialidades. Então, você não vê o consultório do enfermeiro obstetra numa clínica especializada, você não vê o consultório do enfermeiro cardiologista, do enfermeiro neurologista, do enfermeiro nefrologista, do enfermeiro de saúde mental, que é uma grita hoje. Então, o que é que acontece? A gente, como linha de frente, a gente, como uma política pública que pudesse abrir essa porta, dar esse acesso à população, é algo transformador. É algo que a gente vai realmente impactar e a gente não sabe qual esse dado e esse produto que a gente pode de transformação. Então, eu tenho projetos de clínicas, de ambulatórios municipais, estaduais, onde o enfermeiro atue como especialista também, sendo essa porta de entrada, essa porta de acesso. Muita gente às vezes pergunta, ô Priscila, você fala do empreendedorismo, você é capitalista, você quer que os enfermeiros vão atrás de dinheiro, botem preço. Mas quando eu defendo o enfermeiro, né, dentro do SUS, dentro da saúde, na verdade, da saúde suplementar, é trazer que aquele enfermeiro mais na frente ele possa ser a saúde complementar. E a saúde complementar está dentro do SUS. Então, fortalecer o enfermeiro nesse sistema, né, que é abrir portas junto à ANS, mostrar para a sociedade que a enfermagem pode pegar seu plano de saúde, marcar, ligar, ter seu enfermeiro, né, como um profissional de retaguarda, de confiança, isso aí não tenha dúvidas. Então, se a gente fortalecer a enfermagem, se a gente der esse espaço para a enfermagem também, de atuar na média complexidade, a gente vai estar quebrando um dos maiores gargalos que a gente tem no SUS, Caio, que se chama as grandes filas de espera. Boa. Então, a enfermagem faz parte dessa solução. Por que esperar o paciente precisar amputar uma perna, se a gente pode fechar aquele curativo? Por que esperar que o paciente vá para uma máquina de hemodiálise, se a gente pode, através de um programa, prescrever ali o remédio do diabetes, o remédio que controla a pressão? Por que que a gente pode ter mortalidade
materna, infantil, porque aquela mulher não fez um pré-natal, se a gente pode ter um enfermeiro que faça o pré-natal, que esteja acompanhando essa gestante, que faça a ultrassonografia no seu próprio consultório. A gente pode dar uma mudança dentro do comportamento da sociedade quando a gente tem oferecimento dos métodos contraceptivos pela enfermagem. Fazer o implante do DIU, fazer o implante do Implanon, e aquela mulher decidir se ela vai estudar, se ela vai trabalhar, se ela vai prolongar um pouquinho essa missão de ser mãe mais na frente. Então, a enfermagem transforma a sociedade e a gente precisa estar nesses espaços. Então, eu bato na porta do prefeito, bato na porta do governador, já entreguei projetos de ambulatório de especialidades do enfermeiro, porque a gente vai direto ao ponto crítico: acesso e combate às filas. A enfermagem pode dar essa resposta. Por que você acha que nenhum gestor é falta de compreensão ou falta de querer mesmo, de atitude política? Você falou aí, isso reduziria e muito a fila de espera do SUS, né? O cara que vai ali apontar a perna, o enfermeiro poderia tomar essa linha de frente. Fechar a ferida. Exato, o diabético ter essa receituário. Você acha que falta entendimento para abraçar, entender de fato a importância e enxergar que isso realmente reduziria a fila? Ou é mesmo questão de política mesmo? Não vou porque Priscila é de lado A, eu sou do lado B e não quero, ou porque Priscila Isso a gente resume numa palavra, duas palavras: reserva de mercado, né? Existe hoje uma competitividade mesmo, no sentido de reserva de mercado na profissão saúde. São mais de 14, dentro da saúde são mais de 14 profissões que estão ali dentro. Então, existe ali uma certa disputa, né, de espaço. E, Caio, a gente vive um modelo capitalismo, um modelo capitalista, né, dentro da sociedade, e a saúde não é diferente. Então, o paciente que vai precisar de uma tomografia, que vai precisar de um leito de UTI, que vai precisar, né, utilizar equipamentos ortopédicos de alto custo, isso gera mercado, isso gera valor. Então, nós, enfermagens, estamos exatamente nesta contramão. O que a enfermagem faz é dar saúde, é fazer prevenção, é trazer a linha do autocuidado, né? O modelo paciente centrado e não médico centrado, não hospitalocêntrico. Então, fortalecer a enfermagem é ir nessa contramão. Mas o que a gente vê hoje é uma sociedade mais consciente, é uma sociedade que quer buscar o seu direito de saúde, que sabe que isso é um direito, e a gente pode dar essa resposta. Então, a gente está ali, né, oferecer esse acesso à saúde. Quando eu estou em casa, que eu vejo agora, né, maio, junho, julho, agosto, tanto de criança que está sofrendo com a vaga de UTI, que não tem como se internar, que chegou numa gravidade por conta de uma pneumonia, por conta de uma bronquiolite, e se tivesse o enfermeiro ali, pediatra, né, que pudesse já estar fazendo o diagnóstico, fazendo a prescrição de antibiótico, que está previsto em lei, tudo isso que eu estou falando, então a gente já combateria e esse paciente voltaria para sua casa, não precisaria estar rodando atrás de uma consulta médica que não tem médico, Então, o enfermeiro consegue dar essa resposta e fazer essa prevenção, e tenho certeza que sobraria vagas de UTI aqui no nosso estado. Mas, Priscila, só para eu entender, se é lei, porque ainda não é efetiva? Pois como eu disse a você, a gente prescreve hoje no PSF, lá no postinho de saúde. Aí o usuário sai e ele diz: não vou pegar essa medicação não, eu vou na farmácia comprar. Quando você chega na farmácia, aí o farmacêutico vai dizer: oxente, Não aceita. porém, não aceita. Aí a gente precisou criar uma lei que dissesse todas as farmácias que a prescrição da enfermagem, né, a depender se está ali no protocolo, e lá eles têm que ter as medicações, né? O problema não é da gente, o problema é deles. Entendi. Eles têm que ver o que é que está lá padronizado, o que é que a gente pode prescrever, e essa receita ser liberada.
Mas se a assistente social escrever o nome num papelzinho de pirona e mandar a dona Maria comprar, com esse papelzinho ela compra, mas se você botar lá de pirona, de 6 em 6 horas e botar o carimbo, não vende. Então a gente precisou criar uma lei. Nunca ninguém via, a enfermagem tá atuando nesses espaços, então é uma mudança de cultura, é ocupar, esses espaços. E para a gente estar mais fortalecido, a gente vai, né, criando leis, resoluções para que fortaleçam a nossa atuação. Então, como eu disse a você, muita coisa a gente pode fazer no SUS, mas não poderia fazer no privado. Mas por que não pode fazer? Onde é que está dizendo que não pode? Então é uma mudança realmente de cultura e de comportamento e que tem movimentado muito as nossas lutas, as nossas discussões dentro do nosso conselho. E é isso que eu também quero levar, essa inovação, a enfermagem com outra visão e com outra ocupação de mercado dentro da nossa saúde. É o que a gente chama de práticas avançadas. Entendi. Como é que você enxerga daqui a 10 anos a saúde pública aqui em Pernambuco e a valorização dos enfermeiros, eh, que às vezes sofre até com falta de luva, né? Como é que você enxerga daqui a 10 anos? Será que vai estar num caminho ideal de valorização? Eu não conheço bem na prática, mas assim, eu sei que a enfermagem americana, a enfermagem inglesa, a enfermagem canadense está num patamar bem acima do nosso, no sentido de resolutividade. É você chegar, pegar o paciente, estabilizar o paciente, cuidar, conduzir o paciente. Só quando o paciente realmente estiver no protocolo que precise do médico, é que ele vai ser encaminhado. Mas enquanto ele estiver ali, né, dentro lá dos protocolos, dentro da lei, ele consegue conduzir. Então eu enxergo muito que a gente está avançando, que a gente vai avançar e que mais na frente, graças à enfermagem, as pessoas vão viver mais, as pessoas vão ter mais qualidade de vida, as pessoas vão praticar mais esporte, as pessoas vão ter vida social, porque a gente vai conscientizar, né, essa sociedade. Então, eu acho que a enfermagem ela ainda está engatinhando quando você vê que profissões como filósofos, médicos, advogados, elas são, geracionais. A nossa profissão é uma profissão recente. Então a gente tem muito a conquistar, a gente tem muito a oferecer para a sociedade. E aí com a questão da abertura de mais faculdades, né, dessa reserva de mercado já está diminuída, eu acho que a saúde tende a se comunicar de forma muito mais, horizontalizada do que vertical, né. Então acho que a gente vai ter uma participação mais efetiva dentro da saúde, dentro das decisões, e ocupar também espaços, de poder dentro da gestão, dentro dos ambientes das instituições hospitalares. Então, eu acho que a enfermagem está caminhando e está caminhando no rumo certo. Perfeito. Priscila, hoje, se você pudesse conversar com cada enfermeiro, cada técnico de enfermagem, cada auxiliar, qual seria a mensagem que você diria para eles? E eu vou um pouco além. Para aquelas pessoas que estão ali terminando seu ensino médio, ou para quem terminou e quer entrar no mercado pensando em fazer enfermagem, qual é a mensagem também que você diria para essas pessoas? Para que elas estão pensando em entrar na profissão de enfermagem? Eu digo muito assim, acreditem na enfermagem. A enfermagem é uma profissão que traz muita inspiração, que dá muito retorno, porque cuidar das pessoas traz para você um sentimento de que pertencente à vida, à sociedade. Então eu digo aos meus amigos, a enfermagem está crescendo, a enfermagem é uma profissão promissora, a enfermagem tem pessoas que defendem, a enfermagem tem pessoas que estão lutando. Então acredite na profissão, invista na sua profissão, estude, porque a enfermagem pode lhe entregar mais do que você imagina. A gente está falando de uma enfermagem que está caminhando, que está ocupando os espaços e que mais na frente, com certeza, fora clínica, fora consultório, fora empregos, fora concursos, a gente vai ter outros espaços ainda para a gente ocupar. Então acredite na enfermagem, coloque a enfermagem como missão de vida,
que a enfermagem com certeza vai lhe trazer todo o retorno e lhe fazer feliz. Então, eu amo a minha profissão, sou uma enfermeira realizada, não quero jamais deixar, não quero jamais fazer outra coisa. Se Priscila ocupar um cargo na política, eu não vou deixar de ser enfermeiro. Se Priscila tiver um cargo de gestão, Priscila não vai deixar de ser enfermeira. Então, eu levo a enfermagem comigo e ela realmente me transforma e me dá toda a condição de ser feliz. Então, acredite na enfermagem, vista na enfermagem. Pegue uma instituição séria, produza, faça ciência, faça pesquisa, que tudo isso vai ter um retorno profissional muito importante na sua vida. Perfeito. Priscila, a gente vai chegando no finalmente, como o pessoal diz por aí. Vai chegando no finalzinho. E aí a gente sempre encerra aqui com 2 perguntas. E a primeira pergunta é, lá na frente, é bem lá na frente mesmo. Quando você disser assim, rapaz, eu parei. Agora eu vou só cuidar de mim, curtir um pouco a vida, descansar, deitar na rede, ler um livro, enfim. Quando disser assim, parei. Qual o legado que você quer deixar para que as pessoas olhem assim e digam assim, pô, isso aqui eu agradeço a Priscila. Qual é o legado que você quer deixar para as pessoas? Eu acho que trazer essa esperança. Eu quero muito que as pessoas vejam que Priscila foi uma mulher, uma mãe, uma enfermeira, que acreditou numa profissão, que estava se construindo, uma profissão recente, colocou, como a gente diz, debaixo do braço, saiu para a luta e conquistou. Porque você só viver de sonho, você só viver de querer, de planos, acaba que você vai criando um vazio. Então, mesmo sendo uma mulher jovem, mesmo estando nessa luta há pouco tempo, a gente já consegue ver resultados. Então, como eu falei para você, essa luta que não existia, que não tinha esse espaço das clínicas, do consultório de enfermagem, não foi só por mim, nem foi pela minha colega. Foi por uma mulher que precisava de um emprego, foi por uma vida que a gente vai transformando porque teve acesso, né, àquele consultório. Então, é esse legado que eu quero deixar, que vale a pena lutar, que existem conquistas, que tem muita coisa para fazer. Então, as pessoas me verem como uma mulher que teve força, que teve coragem, que foi para cima, que não desistiu, eu fico muito feliz. Eu quero ser essa inspiração, essa fortaleza e essa esperança, não só para a enfermagem, mas também para toda mulher que quer seja do Recife, da comunidade, do bairro, mas também das mulheres sertanejas que estão longe daqui dessa realidade e que possam enxergar que se um dia teve Priscila Ferraz, eu posso também estar lá junto com ela. Perfeito. Eu disse que eram as 2 últimas perguntas, mas você falou, eu fiquei pensando aqui. Você é presidente Tá da bem? ABEM, é pré-candidata, tá na luta na enfermagem. Tem algum lazer que você gosta de fazer? Tem alguma coisa assim, gosta de futebol, de pescar, de ler livro? Rapaz, eu sou meu moleque. Eu gosto de futebol, eu jogo futebol, eu toco violão, eu toco zabumba, eu Torce pra que time, Priscila? torço pelo Náutico, Aí ninguém né? é perfeito, tá vendo, Tá gente? vendo? Ninguém é perfeito. Eu torço pelo Náutico, tenho uma história afetiva com o Náutico, que foi muito importante para mim. Mas eu sou isso, eu sou do boteco, eu sou da farra, eu gosto de estar em gente. Então, eu quando passei no vestibular, tem uma história engraçada, quando eu passei no vestibular, eu botei de segunda entrada e passei, acho que um mês ininterrupto lá em Floresta, no sertão, mês de férias, julho. E todo dia com violão dentro do carro, só chegava em casa às 5 horas da manhã, 6 horas da manhã. Teve um dia que meu pai chegou e disse: Minha filha, se você continuar assim, eu vou tomar esse violão. Tá demais. Guarda esse Tá violão, pelo amor demais, de Deus. guarda esse violão. Então, assim, eu sou muito divertida, eu gosto muito, apesar de precisar ser muito séria para estar Sim. nesses locais, mas eu sou da pelada, eu adoro o frescobol. Recentemente estava fazendo barco na beira-rio,
ali sozinha, né? Todo mundo, meu Deus, como é que você tem coragem? Mas eu gosto do novo, eu gosto do desafio e gosto de viver a experiência para ter o que falar, para ter pauta, para fazer política, para lutar, né? Então, gosto muito disso. Então, corro, né? Corro também. Então, dá para conciliar, dá para conciliar. Logicamente que nessa pré-campanha, nessa campanha, a gente só respira isso. Mas a gente tem um intervalo aí de 1 ano e meio que dá para a gente conciliar. Pois é, não é pouca coisa não, viu, gente? A mulher corre, viu? A mulher faz coisa. Não é pouco não. Pior que tem que manter mesmo a saúde Mental. mental. É. Como é que você faz o quê pra manter a sanidade? Que, imagina, não é fácil É não. a corrida mesmo. Passa 2, 3 dias sem correr, sem colocar aquela adrenalina, você vai. Eu preciso muito dessa descarga de energia. Então eu vou, me conecto com a natureza, acabo sempre encontrando um eleitor, acabo sempre encontrando alguém que me reconhece, que manda ali uma mensagem. Então eu acho isso muito gostoso. Quando eu estou com meu marido, ou quando eu estou com alguém fazendo a caminhada, poxa, ninguém falou comigo, mas pelo menos umas 4 pessoas falam contigo, né? Então, mesmo sem ter tido esse mandato, eu sinto isso nas ruas, eu sinto esse carinho nas ruas, eu sinto que eu tenho uma representatividade, eu sinto que as pessoas depositam confiança em mim. E eu gosto muito disso, eu gosto muito de levar isso comigo. Uma vez a gente tava em casa, aí chegou um colega, e aí ele foi candidato, mas não foi aqui em Recife não, a vereador. Acho que foi lá, não lembro agora. E aí, pai, tivesse quantos votos, tal, não sei o quê. Aí, tive poucos votos, 300 e poucos votos. Aí, uma pessoa disse assim, só? Aí, eu e minha prima, a gente ficou pensando, rapaz, tu imaginou Hum. 300 pessoas saindo pra votar em tu? Tu já imaginasse? Ele disse, eu disse, rapaz, eu não imagino minha mãe saindo pra votar em mim, quanto mais 300 Imagina pessoas. 300 Então, pessoas. assim, às vezes a gente olha assim e faz, rapaz, tive poucos votos. Já parou pra. Na última eleição, você teve quantos votos? Pra vereador, vereadora? Agora 3.500, 3.500. Tu já parou pra 3.480. pensar? 3.500 pessoas Na minha saindo. anterior foi 5.000. Pois é, 5.000 votos. É gente demais. É muita gente. Saindo. Pô, o cara. De tantos e tantos candidatos, o cara só me escolheu. É. Foi lá, depositou a confiança. É Um uma carinho média muito de grande. 1.000, 1.000 e poucos candidatos, né, que a gente tem em cada eleição de vereador. Então, é É. concorrida. Ou. Não, eleição de vereador aqui em Recife é puxado. Porque você sai candidato. Aí, porra, eu vou pedir o voto ao meu amigo. Aí o pai dele é candidato. Assim, não, pô, mas meu cunhado vota em mim. Aí o irmão dele é candidato. Aí você fala, não, mas na minha firma tem uma pessoa que vota. Aí você chega lá, o pai dele é candidato. Aí você, porra, mas eu vou ligar pra fulano. Porque fulano sempre disse pra eu ser candidato. Ele liga pra fulano faz, é pra eu ser candidato também. Pois é. É muito difícil. Não, é um desafio muito grande. Mas ser vereador, estar com uma liderança tão próxima das pessoas, também é algo muito gratificante, como você disse. O vereador é o despachante. É. Eu sou despachante do povo, porque me ligam, me pedem tudo, é orientação, é para resolver, é uma opinião sobre o curso, se a filha deve ou não fechar a faculdade, né? Então, assim, eu me coloco muito com isso. Então, tem dias que eu chego na prefeitura, eu tenho que ir pelo menos 3 secretarias, porque preciso resolver o problema de fulano, preciso resolver o de ciclano, Mas essas pessoas, elas sempre estão ali também, no meio de uma sociedade, né? No meio de um convívio de várias pessoas, e você acaba ajeitando uma e entregando para os outros também, né? Então, a gente vai desde projetos que a gente diz de sociais, da comunidade, como você tem que resolver a poda de árvore da rua de fulano, você tem que resolver o poste na frente da casa de ciclano, você tem que ajudar no velório daquela Ah, é. pessoa, você tem que... o gás que faltou. Vai ligar para quem se tu for pro vereador? É. O Então a advogado. gente tá ali mesmo, na linha de frente. Pois é, os advogados geralmente fazem assim. Rapaz, me tira só uma dúvida. Eu tive um processo tal. Com você, na enfermagem, tem muito assim, rapaz, eu tô sentindo uma dorzinha aqui. O que é que eu faço? O que é que eu tomo? Tem muito disso. Demais. E aí a gente tenta mudar um pouco essa cultura, porque durante muito tempo
nós da enfermagem, a gente foi tratado como anjos, como samaritanos, pessoas que então, todo mundo quer pedir para fazer um curativo, quer pedir para ver uma pressão, mas ninguém chega na porta do dentista e diz: "Ó, meu amigo, abre aqui, vem cá, deixa eu sentar", né? Você não bate na porta do seu vizinho, né, e diz: "Fulano, deixa aquele meu plano aí de treino da academia, que amanhã eu passo e pego". Você não bate lá na porta da nutricionista e diz: "Dá para mas o enfermeiro, não". Eu acredito que o médico também é muito, né, muito solicitado. A gente não deixa de ser enfermeiro no churrasco, a gente não deixa de ser enfermeiro na viagem, a gente não toda hora tem alguém, né, que tá com uma coisinha, que pergunta se você tem um remedinho, pergunta então assim, mas a gente precisa mudar um pouco isso dentro da enfermagem, porque é uma questão mesmo de proteção, né, e a gente precisa Sim. ver, também aquela pessoa, como um cliente, né, se eu estudei, se eu me preparei, né, quantos ônibus eu peguei, quantas marmitas eu tive que pagar, quantas pós-graduações eu tive que fazer para ver de graça a pressão, para fazer a medicação gratuita. Então, é sobre isso, né, a gente investiu, a gente precisa que a nossa profissão também dê retorno. Então essa mudança mesmo na cultura da enfermagem, a gente tem buscado muito ajudar isso, né, Importante. na nossa cultura. Pois é, importante. E aí, Priscila, pra gente encerrar, nossa pergunta tema aqui. Na vida, nem tudo é política ou tudo é política? Na vida tudo é política. Eu vou por esse caminho de que nada na vida se transforma sem a política. Uma sociedade ela não consegue, crescer, ela não consegue, conviver bem, ela não consegue, que as pessoas tenham liberdade, que as pessoas tenham sonhos, que as pessoas consigam viver. Então tudo passa pela política, mas a política ela não pode, lhe transformar, né, numa pessoa que não consiga ver humanidade acima de tudo, que a política não seja um projeto pessoal, que a política não seja um arrimo de família, apenas um alicerce, né, um projeto de poder. A política realmente ela tem que ser de todos. Quando a gente decide, né, fazer política, a gente decide dar um pouco da vida da gente, deixar um pouco a nossa família e nos doar para as pessoas. Então a gente escuta desde pequeno que tudo tem político. Você tem que ser político na escola, no seu condomínio, em casa. Não a política partidária, mas a partir do momento que você quer ser um político, você quer ter uma representação, né, dentro da política, você precisa se posicionar, você precisa ter lado, você precisa mostrar para as pessoas que confiam em você por onde você está caminhando, por onde, qual é seu grupo. Eu acho que isso é importante. Então, eu acho que política é vida, acima de tudo. Perfeito. Priscila, muito obrigado Rendeu, não foi, por menino? estar aqui. Muito obrigado. Eu sei que você tem uma agenda muito corrida. Pré-candidata, presidente, enfermeira, esposa, né? E Empreendedora. empreendedora. Então, assim, de uma agenda apertadíssima, você arrumou um tempinho para estar aqui com a gente, conversando com a gente, né? Eu desejo sucesso na sua jornada, na sua caminhada. Eu acho que você lá em Brasília vai representar não só todos os pernambucanos, mas também todos os enfermeiros e enfermeiras, né, que precisam cada vez mais de pessoas assim, que se dedicam para a categoria, né? Eu vejo a luta da minha tia e da minha cunhada, e vejo o desespero dela, assim, porque é uma categoria, elas dizem muito isso, é uma categoria unida e ao mesmo tempo desunida. É uma categoria muito grande, mas ao mesmo Na tempo. verdade, nós não somos desunidas, nós éramos desorganizadas, né? E hoje, quando a gente vê que a gente consegue ter liderança, a gente consegue ter uma pauta, a gente consegue se unir, né? A A gente desunião que elas consegue. falam é justamente isso. De na hora de ter o representante, ignora, dão as costas. Isso, É isso. nessa desunião. É unida, mas na hora de assim, ó, tem lá, Vai tem todo Priscila que mundo. representa a gente. Por que não Priscila? Ah, Vamos não, eu lá vou escolher. nela. Entendeu? É essa desunião que ela fala, assim. É Sim. desunido, é unida. Mas na hora de ter alguém que vá ter a voz ativa pra gente no legislativo, seja municipal, estadual, federal, não tem essa, sabe? E Aham. aí elas falam muito assim, não é só
Assim, não é só o meu município, o nosso estado, é o Brasil, né? É mais nesse sentido que elas falam, nessa desunião. Então, você se colocar à disposição, sei que é uma decisão difícil, né? Por ser mulher, por estar enfrentando tantos obstáculos, estar à frente de uma categoria como o tamanho da enfermagem já é difícil, e ser candidata, pré-candidata ainda, não posso nem chamar de candidata, como pré-candidata, imagino que seja um desafio dobrado. Então, muito obrigado por estar aqui, Eu que esse tempinho, agradeço. né? Renan, como é que tá aqui esse QR Code? Aqui mesmo. Gente, esse aqui é nosso QR Code. Então aponta a câmera para esse QR Code. Aqui vai estar não só nossas redes sociais, mas também nosso YouTube, nosso Spotify. Né? Você vai poder ter acesso a não só esse episódio que você acabou de ouvir ou assistir, mas também a todos os outros episódios e os próximos que vão vir. Priscila, tem redes sociais? Tenho sim, Priscila Ferraz Oficial, nosso Instagram. Então sigam lá, Priscila. Principalmente você que é da enfermagem, você que pretende, que pensa em cursar enfermagem. Então siga lá, tira umas dúvidas com ela, conversem com ela, veja, né, ela pré-candidata. Então estudem. Uma coisa que a gente fala muito aqui, Priscila, é que as pessoas deixam para escolher seus representantes De na última última hora. semana. Então pesquisem, analisem, né? Então, não só enfermeiro, né? Vão lá, você que tá insatisfeito com esse Congresso Nacional, converse, manda mensagem. Priscila, e aí? Por quê? Quer que além da enfermagem, tem alguma outra proposta? Eu tenho certeza que ela vai estar disposta a conversar com você, a mandar todas as suas informações, né? Daqui a alguns dias vai se tornar oficialmente candidata. Então a partir disso ela vai poder conversar um pouco melhor com vocês e mandar as propostas, né, Priscila? Então, Sim, e nas redes sociais também você vai colocar nas suas redes sociais, né? exatamente. Né? É um canal de diálogo, é uma oportunidade que a gente deixa aí para o nosso seguidor, para o nosso eleitor, e estamos abertos aqui a conversar. Eu adoro conversar na rede social, então para mim é uma satisfação. Então podem mandar, podem perguntar, interajam e vamos construir esse plano de governo juntos. Então é isso, gente. Muito obrigado. Você que nos assistiu ou nos escutou até aqui, muito obrigado. Fiquem com Deus e até a próxima.